Seja bem-vindo ao Pode Sonhar, um podcast para você chamar de seu. Eu sou a Jan e eu sou a Cacau. E hoje a gente tem uma convidada mais que especial para falar de um tema e tanto. Seja muito bem-vinda, Vi. Essa é a nossa vendedora de 1 milhão por 2 anos consecutivos, ou seja, aplaudida, completamente aplaudida, completamente admirada. Obrigada. Veio lá diretamente de Búzios para conversar com a gente hoje. E acho que é uma ótima introdução. Vamos começar por aqui? Antes disso, roda a vinheta. E antes de dar o start oficial, eu quero reforçar os nossos combinados. Esse podcast não acaba por aqui, a gente quer trocar com você, a gente quer ouvir o que vocês estão achando, a gente quer que vocês tenham liberdade para comentar aquilo que bater aí no seu coração, aquele insight que não pode passar desapercebido. Comente para que outras pessoas também possam usufruir disso. E além de comentar, eu quero compartilhar um comentário que a gente recebeu em um dos nossos podcasts, que foi do tudo. O time deu uma engajada, mas ainda não tá o que a gente espera, hein, gente? Falta, é verdade. A gente pode mais, gente? É simples quanto isso. Eu não sei se a galera ainda não entendeu ali a dinâmica, Cacau. Vou deixar muito claro aqui. Tu tá escutando o podcast, percebeu que teve uma frase que te acessou, que você gostou? Entra, seja no YouTube, no Spotify, comenta o que você achar que é interessante, só pra gente reforçar e ficar ali marcadinho quais são as frases que te acessaram. Vai lá, Cacau, lê pra gente. Então eu vou compartilhar com vocês um comentário do Dani, ele é lá do nosso time do escritório, e eu vou ler o seguinte. Como dizia Marco Aurélio, em suas ações não procrastine, em suas conversas não confira, em seus pensamentos não vagueie. Então o ensinamento é: levante da cama e corra atrás do seu destino. Incrível! Muito Qual podcast ele comentou isso? No 7º, O Ano Mudou e Você. Incrível! Maravilhoso! E a gente quer ouvir o que vocês têm a dizer, gente. Mais comentários, mais insights, justamente pra gente marcar aquilo que a gente falou nesse podcast. Também, exatamente. Né? Boa, incrível. E então, lá com vocês, hein, time? Exatamente. O combinado tá dado e o combinado não sai caro, né, gente? Boa. Então, comenta, curte, compartilha no seu story e manda pra alguém. Maravilha! Perfeito? Mais do que perfeito, combinadíssimo. Combinadíssimo. E, Jean, claro que nós estamos o quê? Com sonho e sapatela nos pés. Maravilhoso. O Lucas vai dar um zoom aqui nos nossos calçados que a gente escolheu a dedo. Lindos demais, e né? O link deles, inclusive, tá na descrição desse vídeo. Você tem um desconto. Bom. Pode sonhar. Chique, Vitória. Outro patamar. É só você colocar Pode Sonhar lá no cupom de desconto que fica lá no seu carrinho. E nós vamos amar ver a nossa comunidade emergindo aí no nosso site, nas nossas oportunidades que estão incríveis. A coleção nova tá um escândalo. Você não vai ficar de fora dessa, né? A gente fala muito de sonho, né? O nome da nossa empresa é Somos Sonho, Sonho dos Pés. Pode sonhar, tudo em torno do que nós desejamos. Nós encorajamos, faz parte mesmo da nossa cultura. Mas a gente não é muito acostumado, não somente aqui dentro, né? Acho que aqui dentro a gente até fala muito, mas na vida a gente não é tão acostumado a falar do preço dos nossos sonhos. E esse podcast a gente vai refletir um pouco sobre isso. O nome já é um pouco intrigante, já é o que a gente fala bastante nos nossos treinamentos, que é você quer, mas você sustenta. E aí, por isso que nós convidamos a Vitória Assis, vou chamar de Vitória, né? Vicky para você. Chique, gostei. E aí, gente, a gente trocou bastante ideia aqui antes do nosso podcast, a gente já troca bastante figurinha também. E a Vitória, além de ser a nossa vendedora de 1 milhão, né, por 2 anos consecutivos, levar uma moto do ano passado, 10 mil reais esse ano, gente. Entregou tudo. Mas para mim a Vitória é mais do que a vitória de 1 milhão, né? A Vitória, eu vou deixar ela contar, mas para mim, eu te disse isso um pouco mais cedo. Você para mim é a Vitória, mãe de duas crianças lindas e que com certeza tem um propósito muito maior para se tornar, por fim, a vitória de 1 milhão, né? Então, antes da gente começar, antes de falar de sonho,
Conta quem é a Vitória, conta um pouquinho da tua história, como a nossa história cruzou com a sua, nos dê contexto, fica à vontade. Então, Sonho dos Pés nasceu, assim, de uma vontade de ser algo além da Vitória, mãe dos dois. Eu queria ser mais de uma Vitória. Queria ser mais de uma versão. E aí, através de uma amiga, através da Larissa. A Aham. Larissa trabalha com a gente. Sim. Ela falou: olha, deixa seu currículo lá. A gente tá precisando. Eu coloquei, a Letícia me chamou. Foi tua primeira Foi minha experiência? primeira Que experiência. legal. Tava nervosíssima. E desde quando eu entrei, assim, cara, eu acho que eu tive muita sorte. Muita sorte de cruzar com pessoas, assim, tão, Sim. sabe? Numa empresa que tem uns princípios tão Similares consolidados, a assim, seus também, tão né? parecidos com o que eu penso. Legal. Foi incrível, assim, eu dei muita sorte na minha primeira experiência. Sim. E eu tô trazendo experiência, tô carregando comigo essa experiência até hoje, sabe? Sim. É uma Tá há construção. quanto tempo com a gente já? 3 anos. Olha só, você... gente, vamos Vai fazer passar 4 anos agora em rápido. outubro. Caramba. 3 Legal. anos. E é muito interessante porque eu vou trazendo aqui, vão vindo alguns insights, né? No varejo como um todo, eu não acredito que seja uma cultura nossa, mas no varejo como um todo, as pessoas têm receio de, principalmente na venda, dar experiência para uma pessoa, dar oportunidade para uma pessoa de primeira experiência. É sempre um medo. É sempre um medo, porque a venda exige muita coragem, exige muito jogo de cintura. As pessoas, por vezes, a gente falou isso mais cedo também, né? Menosprezam o cargo de vendedor, eu não sei aonde. Isso, sério, Sim. não concebe para mim. Porque é um cargo que você precisa de tantas habilidades, tanto emocionais quanto de técnica. Então, é muito interessante perceber que, mesmo na tua primeira experiência para um cargo complexo como de vendedor, você nos 2 anos, nos 3 anos que você teve a oportunidade, você entregou e fez história, né? Bom, ela se tornou Ela boa, se né? tornou A gente boa, costuma princípio você nosso. falar É. essa frase, né? Que bom você se torna. E a Boa. Vitória é fruto disso, né? Sim, Que o talento é treinável e a gente acredita muito, muito nisso. legal. E até complementando o que a Jean trouxe, a gente está elaborando, na verdade, elaboramos, né, nossa apostila dos Aham. vendedores. E eu mergulhei, assim, nesse conteúdo. E como isso que a Jean falou é verdade. O vendedor acaba sendo estereotipado ou não Sim. sendo tão valorizado quando é uma skill que muitos CEOs, muitas pessoas Sim, precisam no gente. dia a dia. Bom ponto. Né? A gente Bom precisa ponto. sempre estar se vendendo, a gente precisa estar sempre Sim. negociando. E é uma skill, uma habilidade, né, que você, no dia da loja, é obrigado, de fato, a Você é desenvolver. jogado, ou você Exatamente. desenrola isso. Isso é muito interessante. A gente costuma falar isso nos treinamentos também. Galera, o que vocês têm, que por vezes já é quase essência, né? A pessoa já tem ali Sim. um desenrolado. Ou por vezes não, ela vai desenvolvendo isso com os desafios. Mas é exatamente isso. Grandes CEOs, grandes empresários, hoje sentam na mesa e pagam caro para ter o que nós temos por vezes por natureza. O que o Exato. nosso time tem por natureza. Então, eu acho que essa é o primeiro insight que a gente tem aqui, né? Não menosprezar o que nós somos e como nós nos tornamos Exato. pelo cargo, pela visibilidade que as pessoas têm por muitas Exatamente. vezes. Mas, Vicky, assim, conta pra gente, quando você chegou, já foi o primeiro ano do desafio do vendedor de 1 milhão? Como é que essa informação chegou pra você? Como é que você recebeu? Me conta isso. Não, eu entrei em 2022, em Aham. outubro, já no finalzinho. E aí a Pegou logo corrida o extra do... Natal. Peguei logo o extra Natal, correria. Eu adoro trabalhar desse jeito. Eu acho que por isso. Eu adoro trabalhar nesse sobe e desce, nessa correria. Sim. E 1, 2, 3 clientes. Emoção. Adoro Aham. trabalhar desse jeito. Um falando espanhol, o outro português, Pelos né? recursos, né? E a diva fala Tem que espanhol, ter, tá? tem que ter. Ela habla. Eu amo, eu adoro, eu fico fascinada assistindo. E assim, às vezes você não consegue nem. Eu te interrompi, né? Perdão. Não, Mas é só uma coisa, assim, eu observando a Vitória vender, mas eu acho que é muito interessante, porque a gente tem um estereótipo de vendedor, às vezes, muito expansivo, né? As pessoas acreditam que Aham. vendedor bom é vendedor que fala alto, que Que insiste. Cara, às vezes você vê ali, a Vitória tá tão entretida com o cliente
que às vezes só você e teu cliente estão ali se escutando, vocês estão quase numa dança. Eu acho, cara, é genial, é incrível, Mas assim. precisa gravar, então, isso É. aí. Lucas, tá contigo. Mas conta. E aí eu ainda trabalhei 2023 todo, né? Uhum. E o melhor do ano foi 2024. Sim, legal. 2024, aquele burburinho todo. Cara, que me deu 1 milhão, vai ganhar uma moto. Eu, oi? A gente lançou. Não tem nem habilitação, mas oi? Pô, Que maravilha! E aí, como é que aí você recebeu arregaçou isso? manga. Você pegou, você decretou que ia ser seu, ou você foi tentando e você surpreendeu que com o dá, né? resultado? Você foi acompanhando? Como foi isso? Não foi assim, não foi sempre assim. Aham. Foi. Acreditei, sim, claro, que era possível, mas acreditei duvidando, né? Aham. Acreditei duvidando. E aí eu lembro que chegou um determinado momento do ano, assim, que a minha ficha realmente caiu. Eu falei, cara, Isso aqui é Tô possível. perto. acho que dá, hein? Eu acho que dá. E aí, E aí a tua ficha caiu muito porque você foi fazendo o acompanhamento dos teus resultados ao longo do ano. a gente acompanha, Sabe, né? é A gente mas sabe isso quando vem não é quanto vendeu cada comum. mês. Isso não é comum, assim, pra gente. Eu acho que é um super ponto, já é um insight aqui, um ensinamento pro nosso Que time, isso, né? gente? Que isso? Calma aí. Não, por favor, né? Caderninho aqui, ó. Caderninho anotado mês a mês, se eu quero aquela moto, se eu Let quero up. Acompanhando a meta. Dia 1º de janeiro até dia 31 de janeiro. Já ganhou de... Pô, que isso? Pá, já tô toda arrepiada aqui, já valeu o podcast aqui, hein, gente? Mas fica essa lição aqui pra gente. E aí, Vicky, assim, a primeira coisa que eu quero trazer de insight pra gente, eu quero a tua ajuda pra gente construir isso, é o preço do sonho, né? Então, quando você chegou ali no meio do ano, você falou, opa, eu acho que dá, eu acho que eu consigo, tem potencial aqui. E eu acho que tem um grande ponto, né? Não é porque você estava em Búzios, não é porque é uma loja visada, ou óbvio, né? É uma loja que tem um bom faturamento, que tem um bom resultado. Mas muitas pessoas que em lojas que as pessoas nem imaginam que tem esse potencial, alguns vendedores estavam ali muito perto de você, inclusive nesse ano. Então, às vezes, a gente pega a loja, se é um barra shopping, se é Búzios, se é a loja tal, pô, tem potencial. Se não é, não vou nem tentar. Exatamente. Então, eu acho que é algo que a gente precisa ajustar na nossa mentalidade. E aí, time, é um convite que eu faço para vocês. Porque, independente do lugar que a gente está alocado, se a gente tem um objetivo, se a gente encontra o meio, o como, né? Então, você viu, você precisou de uma etapa ali para você mesmo acreditar que dava. sim. Eu acho que esse é um fator. E a partir do momento que você acreditou, você começou a traçar de uma forma diferente. E aí eu acredito que você. Aí vem para o primeiro tópico, né? O preço do sonho. E aí, o quanto que te custou esse sonho? Quando você falou assim, cara, eu quero conseguir isso, eu vou dar a vida para conseguir. Você consegue dimensionar, assim, contar um pouco pra gente das tuas renúncias, do quanto que você teve que abdicar, o que você teve que abdicar? Conta um pouquinho esse contexto pra gente. A partir do momento que eu vi que dava, é aquilo, você tem que escolher qual o seu desconforto, Bom, né? Uhum. Eu tenho 2 filhos, né? Então, e eu sou pequenos, né? pequenos. E eu sou muito para eles, muito por Sim. eles. Minha prioridade sempre é eles. Então, eu tive que pesar, cara, qual é o desconforto que eu quero para agora, para essa Sim, fase aqui da minha nessa vida? estação. Qual é o desconforto? E aí eu fiz a escolha difícil, que era arregaçar a manga Sim, e ir, e correr atrás de algo que eu acreditava que era capaz de fazer. por eles. Por eles, por mim, como profissional, Sim. uma meta pessoal, Boa. sabe? Uhum. E foi isso. A gente não. Às vezes ter noites assim, de eu sair da loja, chegar em casa, as crianças estão dormindo. E aí hoje eu vou trabalhar mais cedo, ou hoje eles vão para a escola, quando eu voltar, eles não vão mais estar, eu não vou mais estar aqui porque eu preciso fazer esse horário, eu preciso alcançar. Uhum. Então, assim, a gente abre mão de estar junto, a gente abre mão de convívio familiar, muitas vezes. A gente deixa de estar em lugares que a gente gostaria de estar. Mas eu acredito muito que você escolhe o seu desconforto. Você vai ficar feliz estando na média, você vai ficar feliz só indo e fazendo o que tem que ser feito do jeito que você acha que tem que ser feito.
eu não ficaria feliz com aquilo naquele momento, porque eu acreditava muito que eu podia. Sim, Então eu escolhi o meu desconforto. E incrível. as coisas acontecem, sabe? Eu acredito muito que quando você tem um propósito, tudo coopera, Sim, sabe? Eu acredito muito que todas as coisas cooperam para um bem. E aí, graças a Deus, tudo foi se encaminhando, tudo foi se ajustando, né? A gente abre um pouco, abre mão de algo aqui, mas tem um retorno gigante ali, e aquilo te alimenta, aquilo te nutre, te dá mais energia, te dá mais sim, gás, e você sim. vai. E quando você vê, você tá Tá só valendo a colhendo. pena. Sim, Incrível, só colhendo. que incrível. Eu acho que esse é um grande fator, inclusive para a nossa geração, né? Nós três aqui somos geração Z, a gente, por natureza, nós não temos tanta paciência, às vezes, para continuar plantando por tanto tempo sem ver um resultado. É naturalmente nosso, né? Isso vem de explicações até neurocientíficas mesmo. Os desenhos que nós víamos quando éramos crianças já tinham cortes de cena um pouco mais rápidos do que os nossos pais viam. E isso decorre, inclusive, dos nossos filhos hoje, né? Dos nossos sobrinhos. Ou seja, a nossa paciência, a nossa. Não estou encontrando a palavra? Facilidade, A nossa acesso. tolerância. Essa é a palavra. A nossa tolerância para aguardar, para. Sim. Eu acho que isso determina muito do que a gente está disposto e colhe no final do dia, no final dos projetos. Então, eu dei toda essa volta para dizer o seguinte: não é fácil para a nossa natureza, principalmente para o mundo ansioso e rápido e volátil que nós estamos vivendo, de escolher uma coisa, permanecer nessa coisa, persistir, sofrer por isso, aguentar, suar, para no final, porque esse foi o projeto ali, foi de 1 ano, né? Sim. Então, e de muito sacrifício, né? Quando você fala para uma mãe, eu não sou mãe ainda, mas eu imagino o quanto que isso deve ter sido doer quase na carne, Sim. né? De chegar e seus filhos estarem já dormindo e de você acordar no dia seguinte e não conseguir ter muita interação, ter um tempo de qualidade para conseguir algo que você só vai colher meses depois. Então, eu quero refletir sobre o quanto que a gente está disposto, o quanto a gente é muito bom em querer, a gente é muito bom em sonhar, a gente é muito bom em ver no Instagram e falar, nossa, mas eu também consigo, eu também quero, e ser nutrido de frustração, porque nós esbarramos em outro querer, que às vezes nem é nosso, às vezes é do outro. Sim. Hoje, até complementando o que você está falando, uma vez eu estava assistindo um podcast e ele estava falando como a gente se apega a recortes, Sim, né? A gente se apega a post, a gente se apega a story, quando aquilo é um recorte de fato da vida da pessoa, perfeito. né? E com certeza, quando a Vitória recebeu aquela moto, as pessoas ficaram, não, mas a Vitória de blues. Aham. Mas, cara, aquilo é um recorte, né? Das noites mal dormidas, dos sacrifícios que ela fez. Que muitas vezes o que você não vai, talvez até ela poste os dias que são mais difíceis, mas só você vai ter sentido e vivido aquilo, né? Exato. E assim, às vezes a gente se apega àquilo e acha que a pessoa também não passou por algo, ou a pessoa também só externaliza aquilo que é bom, né? Aham. E a gente se apega a um recorte quando tem todo um processo por trás daquilo, né? Exato, Tem toda exato. uma história, tem toda uma trajetória. Isso né? é muito interessante porque o quanto que a gente vincula tanto os nossos fracassos quanto o sucesso do outro Sim, a coisas terceiras, a desculpas. Então, se exato. eu não conseguir, e eu não acho que nosso time enxerga dessa forma, eu Aham. tô dando um exemplo de forma geral, tá, gente? Mas se eu não conseguir, se eu me comprometi com aquilo e não consegui, a desculpa é do tempo, a desculpa é do. Enfim, tem N desculpas que nós damos. Ou se o outro conseguiu, às vezes a gente vai menosprezar à medida que me deixa confortável, porque eu também não consegui. Então, isso é um insight para que a gente perceba e valorize. Aquela frase que eu sempre digo, né? É o que é. Galera, se a gente não. É simples, né? Parece que vai ser a frase. A frase. É o que é. Não tem como, né? Não, mas é simples. Acho que a vida tá nisso, assim. O quanto que, se a gente tem um objetivo, por que a gente não conseguiu? Não me diga outras coisas, só me diga o porquê real, cru. E o quanto que a gente olha para essa tua conquista, Vitória,
E eu olho e vejo, de fato, é o que é. Você se sacrificou, você renunciou, você teve a ambição, o sonho grande, você viu e descobriu o teu potencial. Eu achei muito interessante quando você falou, né? Eu te complementei e falei, pelos seus filhos, aí você, pelos seus filhos, mas também por mim. Eu acho que isso é um Sim. lugar muito interessante. Até falando de maternidade, né? Você como Sim. profissional. Então você descobriu uma nova versão de Vitória, né? Exatamente. Então, eu acho que de fato a gente precisa aprender a sonhar, a se jogar, a ter ambição. E quando eu falo de ambição, é ter coragem mesmo de sonhar em voz alta, sabe? Para nós mesmo ouvirmos e nos convencermos que nós conseguimos. Mas além de sonhar em voz alta, é a gente se sacrificar também em voz alta. Também no sentido de trazer isso à evidência, não para o outro, não para mostrar, é zero isso, mas é mostrar para você mesmo, olha, quando eu conquistar, eu estou vendo que eu renunciei, que eu precisava renunciar. Então, eu acho que essa é uma grande lição que a gente tem aqui, olhando para a tua história, olhando para sonho e olhando para a renúncia, eu acho que fica aqui esse insight. Eu gosto de deixar tudo muito aberto com as crianças, porque eu lembro assim que eu entrei, para eles era tudo muito novo, como foi para mim, né? Sim. O meu filho mandou um áudio no grupo grande que a gente tem, falando que não quero que a minha mãe vai trabalhar mais, eu quero que demita a minha mãe. Meu Deus. No grupo da mentira. empresa? Meu Deus! Eu fiquei Esse foi mais velho? Foi mais velho. É porque ele tinha aí. Isso Quando eu no entrei, eu começo. acho que ele tinha 6 Aham, anos. caramba. Foi logo no começo. Eu quero que demita a minha mãe. Ela não vai trabalhar mais. Eu não quero que ela vá. Olha, Menina, eu fiquei coração na mão. Falei, pronto. Seu pedido é uma ordem. Acabou. Mandaram mulher embora. Eu corri, apaguei o áudio. Mas. Ninguém viu, graças Se viu, amor. Ah, já tem um pedido fofo daqui. Quem viu, mentiu. Eu apaguei. E, cara, mas aí eu lembro como eu senti isso. Sim, eu Falei, imagino. caramba. Pô, ele precisa, cara, que eu esteja aqui. Ele precisa de mim. Ele precisa que eu. Mas por que não ser as duas versões, né? Por que não Sim. ser as duas coisas? E aí eu gosto de deixar tudo muito claro pra ele, sabe? A mamãe tá indo em busca disso, e vai ser bom por isso, e a gente vai alcançar Incrível. isso, e tudo que a mamãe alcançar, vocês vão alcançar junto comigo, e a gente vai querer. E eles perguntam, sabe? Eles estão por dentro de tudo. Mãe, você ganhou não sei o quê? Ali que você costuma fazer umas corridas mensais na loja, né? Mãe, você ganhou quantas bolinhas hoje? Não, PA, daquele maior mural, acumulado. né? Mãe, você ganhou quantas bolinhas? Aí dá um determinado dia do mês. Mãe, você tá com quantas bolinhas até agora? Tem um aqui na sua frente. Mãe, você... Ele tá sempre por dentro de tudo que tá acontecendo. Incrível, maravilhoso. É uma forma de equilibrar, né? Dele saber o Sim. porquê que a mãe dele tá E até inspirar, saindo né? todos os Porque dias. até inspira ele, né? Ter uma mãe forma. dessas, né? De como ele pode crescer tendo essa referência, né? Sim. De alguém. Criando uma mentalidade Exatamente. mesmo, né? É muito interessante, porque a Letícia sempre, toda vez que vou em Búzios, o mural tá recheado ali de clareza. No sentido de a moto tava lá desde o início, lá recortadinha para vocês verem. Eu levei pra casa aquela moto, minha filha. Tô tendo minha geladeira. Porque vocês. O mural fica bem perto da escada, que é onde o sufoco acontece. É bem ali, é bem ali. Então, eu acho isso genial, Letícia. Parabéns, eu sempre te parabenizo por isso. Você é incrível trazendo clareza para o teu time. E isso aumenta a ambição, né? Vai ajustando ali cada vez mais. E aí eu vim para o segundo ponto, que tem total coerência com o que a gente está trazendo, né? Performance nunca é um acidente. Então, eu queria que você trouxesse agora a tua memória, assim, e a gente trazer para a pauta o teu formato de atendimento, assim, quando você via que talvez o movimento não estava tão bom, que sabe aquele dia que nada tá fluindo, né? Você sabe bem. O que você fazia? O que você trazia à tua memória? Às vezes não é nada muito mirabolante. Eu de fato acredito que a performance não tá nos grandes dias, nas grandes ações, está no detalhe mesmo. Como é que você se calibrava ali? Como é que você voltava para você? Tem alguma coisa específica assim? Desce, toma uma água, tem que ser gelada. Natural não vai funcionar. Que bom. Não, sério. Cara, eu gosto sempre de pensar que o que é meu é meu.
Sim. Bom. O que tiver que vir, vai vir. Claro que tem a sua parte, né? Você vai fazer a Claro. sua parte, você vai fazer o seu papel. Você vai ser coerente aquilo. Você vai ser coerente com aquilo. Perfeito. Mas a gente não pode deixar um dia, sabe? Às vezes é um dia. E se você entrar na pilha daquele dia, aí vai ser um dia, vai ser uma semana, Perfeito. sabe? Se você Excelente. entrar nessa energia de um dia que não funcionou, talvez o Vai resto da arrastar, semana né? não funcione mais, porque você não tá buscando também, você não tá motivado, você não tá afim. O negócio, às vezes, vai até acontecer na sua frente e você não vai conseguir pegar. Entendeu? Então, é um dia de cada vez. Eu penso um dia de cada vez. E é o que dá, né, gente? A gente, né? Tem dias que realmente a gente não tá bem. Mas a gente trabalha com atendimento ao público. Eu fico... Sim. Eu acho que, assim, eu fico inconformada quando eu vou em algum lugar e eu sou mal atendida. Porque eu falo assim, gente, se a pessoa é médica, Aham. ela tem que ter ali No mínimo. total, né, consciência de tudo que ela tá fazendo. Se a pessoa é advogada, ela tem que ter as habilidades para defender o cliente dela. Então, qual é a habilidade que eu tenho que ter? Atender, cara. Perfeito. Colocar o meu de lado e Perfeito. sorrir. Colocar o meu de lado e encantar e levar algo que às vezes eu não tenho, Aham. que eu não tô tendo naquele momento, mas eu consegui passar isso pra pessoa. Eu acho isso o máximo. Eu acho que... E acho uma menina super poderosa. Quando eu tô assim, um pouco, hein? sabe, naquele pior dia do mundo, Mas aí mesmo assim, você eu sinto que atriz. Mas isso é um ponto muito interessante, assim. Porque isso, independente das profissões, né? Independente do lugar. A não ser que você trabalhe num quarto fechado com uma máquina. Não, de verdade, assim. Que é independente. Às vezes até a máquina, né? O chat vai falar, você tá bem hoje? Às vezes, por quê? Porque nós somos movidos a relações, né? E é um ponto muito interessante a gente parar para pensar na visibilidade que as pessoas de fora têm sobre o cargo de vendedor versus a visibilidade que o vendedor tem sobre o cargo de vendedor. Sim. Porque quando a gente reflete que se eu não tô bem, e aí eu vou trazer isso, óbvio, né, gente? Tem estar bem e, né? Tem dias e dias, tem casos e casos. De fato, tem casos que, caramba, aconteceu alguma coisa que talvez você tenha que conversar ali com a tua gerente, aí você vai para casa, né? É outro cenário. Tô dizendo não tô bem e vou aqui, ó, cara, vou atender de qualquer jeito. Aí você começa a reclamar de tudo. O clima da loja acaba com o clima da loja, não acaba só com o seu dia, você acaba com o dia de todo mundo. Porque a venda é energia, a loja é energia. E aí, isso mostra uma única coisa. Eu não tenho compromisso e profissionalismo com o meu cargo, com a minha posição e com o que eu faço todos os dias. Então, será que a visibilidade que as pessoas têm sobre o cargo de vendedor não está equiparada, não está equivalente à que nós temos, né? Eu, no caso, eu como vendedor, sobre o cargo? Então, será que as coisas não estão correspondendo às outras? Porque nós estamos vivendo uma fase da vida, né? Uma fase do varejo, que quando você é bem atendido, você fala assim, nossa, você tá há quanto tempo aqui? É milagre. Você começa a perguntar da vida da pessoa, Sim. mas para vocês entenderem, para a gente parar para perceber o quanto que o nosso cliente está carente. Exato. Né? Então, nós precisamos parar para perceber que não tem fórmula mágica. Eu trouxe a Vitória justamente aqui para trazer simplicidade, né? De verdade, porque às vezes eu falar, pois eu tô e a gente cada vez mais vai trazer, né, nosso time de loja aqui para vocês verem, para vocês acessarem e concluírem. Não tem fórmula mágica, tem técnica, óbvio, né? E nós temos que cada vez mais nos aprofundar, estudar sobre técnica. Esse ano é um ano que está sendo um grande norte para a gente, através das nossas formações, cada vez mais democratizando a educação. Mas tem uma coisa que basta muito. Eu acredito muito nessa palavra, querência. Muito. À medida que você quer, que você determina, que você deixa a sua emoção de lado, né? Coloca no bolso, cara, eu acho que tem um meio do caminho, 75% aqui feito. Exatamente. É onde você tá aqui agora, né? Você não vai confiar nessa ideia do médico, por exemplo. Você não quer um cirurgião que vai operar mais ou menos. Pensando no amanhã, pensando no problema que tá... É o seu aqui agora, é o que vocês costumam dizer. O jeito que você faz uma coisa é o jeito que você faz todas as coisas. Exato. E assim, eu vejo que a nossa querência
tem que estar muito ligado ao que precisa ser feito, né? Tem aquela frase máxima que criança faz o que quer e adulto precisa fazer o adulto faz aquilo que precisa ser feito, Perfeito. né? A querência é um seu sonho maior, mas a construção dele é você fazer quando você não quer, quando você está sem vontade, quando você está num Exato. dia mal, né? Você tem que trazer realmente aquilo que traz esperança, né? Aquele Isso. sonho grande, aquele resultado que você quer chegar Sim, e simplesmente fazer, né? perfeito. E eu vejo que isso fala muito sobre quanto o domínio tá na nossa mão, né? Eu vejo que as pessoas cada vez mais querem só, às vezes só explodir, mas, cara, muitas vezes a gente precisa ter realmente o domínio sobre as nossas emoções e não deixar com que as nossas emoções dominem a gente, né? Seja Perfeito. refém do dia, seja refém do problema, né? E eu falo isso como ser humano, como mulher que fica de TPM todo mês, que quer um docinho, e a gente fala, não, cara, minha querência o quê? É um shape, então tem que... Gente, estoque é maravilhoso. É. Ele desce, grita. Se você tiver um bom estoquista. A gente tem um estoquista top. A gente grita, ele escuta, fala, volta, minha filha. Aí a gente volta. E é isso. Maravilhoso, assim. maravilhoso. Mas eu acho que é muito interessante isso, a gente entender. Não dá pra romantizar. E a gente vida, não né, veio como um aqui todo. pra romantizar o chão de loja. Minha primeira profissão foi ser vendedora. Eu sei exatamente a dor do pé que a gente fica, a pressão emocional que isso ocasiona, o lidar com o público, que não é fácil. Não dá pra gente romantizar a rotina do varejo. É impossível. Mas a Vitória trouxe essa frase que de fato é um princípio, é um norte pra gente. A forma que nós fazemos uma coisa, nós fazemos todas as outras. Isso é um princípio de excelência. Sim. Isso é um princípio que honra a nossa essência. Né? Então, cara, um cliente distratou, aí a pessoa às vezes acaba com um dia por causa daquilo, porque o outro derramou a essência dele, você absorveu aquilo como se fosse algo seu, acabou com o teu dia, com o teu resultado, com a tua meta da semana, consequentemente você já não acredita na meta do mês. Olha o quanto que a poder gente que dá te o dá poder pras pro coisas. outro. É. Exatamente isso. Então, eu acho que é um grande ponto aqui que a gente precisa refletir, que, de fato, a performance, ela não é um acaso, a gente precisa entender que são métodos, são formas que nós vamos encontrando, a técnica no caminho e que a gente precisa cada vez mais nos aprofundar. Mas eu acho que a performance está no controle que nós pegamos e que é nosso. E que começa na nossa mente, que começa na nossa mentalidade. Então, se você está assistindo esse podcast, você é nosso vendedor, eu espero que todos os nossos vendedores, nosso time, assista de fato isso, absorva, coma o fruto mesmo dessa mesa, mas que entenda que você que está assistindo, você que está ouvindo isso, você é plenamente capaz de estar aqui sentado. A Vitória não precisa ser a única vendedora de 1 milhão, não é o que nós gente, queremos. É isso. Tem muitos prêmios aí. Tem muitas coisas e é algo que a nossa empresa, de verdade, assim, a nossa diretoria, elas têm prazer em premiar, elas têm alegria Fica em nítido. honrar, é nítido, né? Inclusive, eu acho que é um princípio mesmo da família Moitinho, né? A generosidade. Então, eu acho que é muito interessante a gente olhar pela ótica do que está disponível pra gente. Indo para o terceiro tópico, eu acho que tem um super ponto aqui que a gente pode refletir. Sustentar é mais difícil do que conquistar. E aí tem uma frase que eu queria compartilhar, que são grandes resultados não vêm de um momento heróico, mas de uma consistência disciplinada ao longo do tempo. E aí no primeiro ano, foi 2023 para 2024, que você conquistou esse grande marco, né? A primeira premiação, que foi a moto. E aí, depois disso, sustentar esse peso mesmo, né? Porque grandes honras vêm com grandes responsabilidades, né? Não é mais a vitória, não é mais a vitória de Búzios, é a vitória de 1 milhão, né? Então, ao longo desse tempo, você mostrou, né? E você sustentou isso conseguindo esse segundo marco aí, agora em 2025. E qual é a tua visibilidade sobre isso, assim, o quanto que de fato conquistar, o que foi mais difícil para você, sustentar é mais difícil, o que envolve sustentar para você? Conta um pouquinho pra gente. Com certeza esse ano de 2025 foi porque eu alcancei tudo que eu alcancei em 2024 com, né, sobre o que a gente estava conversando anteriormente, com um certo sacrifício, né? Abrindo mão de algumas coisas. Quando chegou em 2025, eu refleti e falei, cara, eu não posso
eu tenho que dar uma equilibrada. Eu tenho que, eu quero estar aqui, fazer mais, sempre, né? Mas eu também preciso voltar os meus olhos para casa, para os meus filhos. Eu preciso dar uma equilibrada nos Sim. horários. Equalizar ali, né? Sim. E As suas aí foi versões. aquela grande questão. Sim. Como que eu vou fazer Equilibrar os isso pratos. Sim. fazendo aquilo também? Uhum. E eu acredito muito. Eu vi uma frase hoje que a minha maior inteligência é o meu coração. Nossa. Eu acredito muito quando você faz as coisas com amor, sabe? Com entrega. Sem romantizar, claro, com amor. Sim. Mas com entrega, com compromisso. Eu acredito muito, como eu falei antes, o que é meu, o que é seu é seu. Sim. Eu tenho um pensamento muito assim, sabe? De que eu quero crescer e eu quero que você cresça Perfeito. junto comigo, entendeu? Eu quero que você Perfeito. cresça também. Eu quero que seja bom não só pra mim, eu quero que seja bom pra todo mundo, eu quero que seja bom pra gente, eu quero que a gente fique aqui nesse clima, nessa Sim. coisa, sabe? Incrível. E eu acho que não tem muito. Técnica é mais com como que é o nome dele? Com Rick. Rick, sabe? Eu sou mais de sentimento. Eu acho muito Legal. que quando a gente faz as coisas assim, com esse coração aberto, sabe? Com essa Sim. mentalidade Ajustada. ajustada, Perfeito. eu acho que funciona, sabe? Com a mentalidade ajustada e, claro, com o compromisso de fazer acontecer. Eu acho que o caminho é esse. Perfeito. Eu acredito muito nisso também. Eu acho que a técnica, ela é algo primordial para que a gente continue, e para mim, fala muito, né, sobre alta performance, mas o que abre o caminho é o nosso coração, o que abre o caminho é onde o nosso coração tá. Eu sempre provoco muito time com isso, né, cara, onde o nosso coração tá? Porque se a gente não de fato fizer isso com a nossa alma, não tem como falar de entrega se for só com técnica. Né? Porque a gente está falando sobre relações, a gente está falando sobre fazer com intenção, de fazer bem feito, de a forma que a gente faz uma coisa, fazer toda. Então, tudo isso, eu acho que o coração é o nosso juiz mesmo, né? A paz do nosso coração é o Sim. nosso juiz. Isso é muito interessante. Vitória, se você fosse dar um recado para o nosso time de vendas, um vendedor que talvez não acredite tanto nele, que não acredite que esse é o lugar dele no futuro, não acredite que ele possa conquistar esse lugar. Que recado você daria? Queria que você olhasse ali para a câmera. O que Ai, você gente. falaria, assim, que você acha que faria sentido? Ou deixa eu até melhorar a pergunta. O que você falaria para a Vitória De 2024? de 2022? 22, boa. Gente, é isso. Eu acho que esse é o ponto. A vitória de 2022. Na primeira experiência de trabalho, com 2 filhos pequenos, nova. Quem diria que eu poderia chegar, né? Quem diria que eu poderia conseguir? Não importa o externo, não importa a circunstância. Você tem que acreditar em você primeiro. Claro que a gente tem uma base, ajuda. A gente Sim. tem quem incentive, ajuda. Mas se você não acreditar, não importa quantas vezes você está falando para mim que eu fui ótima, que eu fui maravilhosa. Se eu não acreditar nisso, Perfeito. eu não vou conseguir chegar em lugar nenhum. Então, acredita no que você pode, acredita no que você faz, sabe? Faz com o coração aberto, faz. Se não for o seu dia, se for o dia da outra pessoa, se for o dia da tua amiga, comemora junto, sabe? Sorri com os que sorriem, porque amanhã vai ser o seu dia de sorrir, vai ser ótimo se você tiver alguém para sorrir junto com você, Incrível. sabe? E deposite a sua energia no teu grande sonho. É o que vocês sempre falam. Você sai de casa por um propósito, você faz o que você faz por um motivo. E eu acredito que sempre dá para crescer mais, Sim. que sempre dá para alcançar mais. Então, né, porque tá ali na média, fazendo de um jeito que você não vai ficar bem, não vai estar feliz no final das contas, você não vai desfrutar do processo. Não é só não é só ganhar uma moto, ganhar 10 mil reais, não é só nesse último dia, não é
tudo que você faz ali no caminho, sabe? Aquele dia que você não estava bem, mas você conseguiu porque você se comprometeu. Aquele dia que você lembra, caramba, eu deixei as crianças hoje, não vou poder ir no aniversário com eles, mas, tipo, eu tô aqui e eles vão desfrutar lá e eu vou fazer o meu melhor aqui, no final dá tudo certo, Incrível, sabe? É incrível, isso. maravilhoso. Gente, o que a Vitória traz pra gente é que resultado de fato não é sorte, é suor, é sacrifício, é abdicação, é abrir mão de coisas que são muito importantes, que são muito relevantes, é saber calibrar momento, é saber decidir todos os dias pelo sonho que você decidiu Sim. né, há quase um ano atrás. Vitória nos ensina de verdade que sustentar exige coragem, exige braveza. E vejo você uma mulher, uma menina meiga e que eu vejo tanta doçura, mas eu vejo braveza mesmo em você, Vitória. Parabéns, parabéns. Você me ensina muito, você inspira muito o nosso time, de verdade. E eu tenho absoluta convicção de que os seus filhos se orgulharão do que você construiu por você, mas também por eles. Né? A sua família, eu tive a oportunidade de entrevistar seu pai, sua mãe. Nossa, como eu me emocionei, assim, de poder ver seu marido, de poder ver o quanto que você é amado, o quanto que tem uma família que celebra junto com você. E mesmo assim, mesmo uma família celebrando junto com você, quem teve o sacrifício ali, né, o suor derramado, na maior parte do tempo, foi você por você, né, você pelo seu propósito. Então, eu te parabenizo, eu te honro. Muito obrigada por ter topado o convite. Incrível. Fiquei nervosa à toa. Maravilhosa! Gratidão. Tive muito obrigada. Esse foi o Pode Sonhar. Que nós possamos querer muito, desejar muito, mas sustentar acima de tudo. Você quer, mas você sustenta. Um beijo. Beijo!